O site da sua empresa está em dia com as tecnologias e boas práticas mais atuais visando a indexação nos motores de busca como o Google? A verdade é que isso, em diversos aspectos, acaba sendo mais subjetivo do que objetivo. Nesse vídeo vamos abordar alguns aspectos técnicos que seu site precisa ter pensando na indexação e alcance orgânico dele e vou explicar melhor como isso funciona atualmente. Olá, eu sou o Matheus, diretor de desenvolvimento do Arcs, ERP da construção civil, e esse vídeo vai ser bem abrangente, um pouco longo, podendo ser aplicado até em diferentes tipos de sites fora do nosso nicho aqui do canal, que é a construção civil. O foco desse vídeo é tratar alguns aspectos técnicos que seu site precisa ter, visando a melhor indexação dele nos motores de busca, como Google, Yahoo e Bing, e com isso ter alcance orgânico maior aí. No meio digital, o alcance orgânico é o oposto do pago, no qual você consegue trazer tráfego e pessoas para o seu website sem custo direto, como impulsionamento ou campanhas digitais. Lembrando que esse vídeo aqui ele não vai tratar tecnicamente como implementar essas questões, e sim explicar do que se trata, para que você, gestor, consiga entender o propósito desses itens e assim solicitar à sua agência, o técnico que cuida do seu site, a devida aplicação dele. Eu vejo muitas agências vendendo websites para as empresas e dizendo: nossos sites todos têm SEO, mas isso por si só é uma afirmação vazia hoje em dia. Para quem não sabe, SEO é Search Engine Optimization, que são medidas que são aplicadas no site visando ele ser mais otimizável e visível aos motores de busca e melhor indexado. Mas essas práticas de SEO, elas mudaram ao longo dos anos por conta do próprio Google e outros motores de busca também terem mudado a forma como eles leem o seu website e indexam o seu conteúdo. Muitas vezes essas mudanças se tornaram necessárias mais por experiência do que por informação oficial. Isso acontece porque em alguns aspectos o próprio Google não divulga como certas coisas funcionam lá dentro. Então vamos direto para o item número 1. Primeiro, escolher um subdomínio para o seu site ou a ausência dele. O mais comum é o website da empresa ser www.domínio, então por exemplo www.arcs.com.br, como vocês estão vendo aqui, mas não precisa ser assim. Eu posso escolher meu website ser arcs.com.br sem o www. A questão desse item é que você deve escolher um deles e padronizá-lo. O que acontece quando acessar o outro? Você deve redirecionar para a versão definitiva. Ter o mesmo conteúdo sendo exibido com www e sem pode gerar a falsa percepção aos motores de busca de que são páginas ou conteúdos distintos e concorrer entre eles no ranking de indexação e analytics de tráfego. O redirecionamento ele deve ser feito da maneira correta, com o código HTTP 301, que denota um redirecionamento permanente. O código 302 já seria um redirecionamento temporário. Item número 2, uso do HTTPS e a versão do TLS mais segura. O HTTPS é o protocolo de conexão do HTTP com a criptografia TLS, ou seja, ao se conectar via HTTPS, ocorre a criptografia dos pacotes de dados do visitante com uma chave pública e depois lá no servidor do website, esses pacotes são descriptografados com a chave privada que só o servidor possui. A conexão HTTPS, ela também traz o que chamamos de um handshake, ou seja, um aperto de mãos, entre o cliente, que é o visitante, e o servidor, onde ocorre a troca de chaves para outra via, pois os dados que o servidor envia para o visitante também são criptografados com chave pública e privada. Enfim, grosso modo, é dessa forma que funciona o HTTPS. O acesso por HTTPS seguro e criptografado, ele deve ter no seu website e em todo e qualquer website na face da Terra nos dias de hoje. Seu website vai ser muito penalizado hoje em dia sem HTTPS. Veja um exemplo aí na tela de um site que não tem HTTPS. Ao acessar a URL desse website, os navegadores já avisam a ausência de segurança, e automaticamente o classifica como site não seguro, o que gera uma extrema desconfiança entre seus visitantes, trazendo uma negativa enorme, não só para o seu produto ou serviço oferecido no seu site, mas também uma grande negativa sobre a sua marca. E esse item não para aqui. Da mesma forma que a gente fez o redirecionamento do www para o não www ou vice-versa, isso fica a cargo da sua empresa escolher, a gente também tem que fazer com o HTTP. Ao acessar via HTTP, não tem que exibir nenhum conteúdo, e sim redirecionar ele para a versão criptografada do seu site no mesmo código HTTP 301.
E dependendo do seu site, também compensa se preocupar com as versões do TLS que são utilizadas. Se você quer uma compatibilidade com dispositivos antigos, pode habilitar o TLS 1.0 e o 1.1, mas eles possuem vulnerabilidades e não são mais adequados aos padrões de segurança atuais. O TLS 1.2 e 1.3 são os padrões mais seguros e utilizados atualmente. Item número 3. Robots.txt e Sitemap. Os motores de busca hoje navegam pelo seu website como se fosse um visitante normal mesmo. Eles saem clicando e acessando os links, e isso é um fato. Efeitos visuais, JavaScript processado no navegador, tudo isso é processado e muito mais. Ainda assim, você precisa dar algumas instruções aos motores de busca sobre como fazer essa varredura. Para isso, existe o robots.txt, que é um arquivo que deve ficar na raiz do seu site e pode conter informações sobre páginas que você quer que sejam escaneadas ou não. Isso pode ser feito de acordo com o motor de busca, o tipo de robô que está acessando. Por exemplo, ali você pode até instruir no robots.txt que não deseja que ChatGPT ou, por exemplo, ferramentas de IA façam a varredura de certas páginas ou do seu site inteiro. E é ali no robots.txt que você deve vincular os sitemaps, que são arquivos no padrão XML que contém todas as páginas do seu website, igual vocês estão vendo aí na tela do nosso site do Arcs. Esses sitemaps, inclusive, recomendo que você cadastre lá no Google Search Console para garantir que o Google tem conhecimento dele e está efetuando a leitura com uma frequência. E se você ainda não cadastrou seu website no Google Search Console, já deveria ter feito. O link está aqui na descrição. É por lá que você consegue ver e mensurar todo o tráfego e indexação orgânica do seu website dentro das ferramentas do Google. Item número 4. URLs amigáveis e preservação delas ao longo do tempo. Quando você migrar seu website, é muito importante que você preserve as URLs antigas dentro do contexto do novo site, ou você vai ter muitos erros 404, que é quando uma página não existe. Isso vai derrubar muito a sua indexação, porque o Google vai perceber que ele está indexando páginas que não existem mais. Você pode fazer isso de duas formas, ou redirecionando aquela URL antiga para uma URL nova, ou a segunda, que é a melhor forma, que é o website novo ter a mesma estrutura de URL. Então, apesar de você ter mudado o website, mudado o visual, você preserva as URLs funcionando. Dependendo da forma como o seu website antigo foi feito, é capaz que você precise mudar a estrutura da sua URL, se ela tiver sido feita de uma maneira ruim, por exemplo, quando não se tem URLs amigáveis, com palavras-chave e visualmente agradáveis para os usuários compartilharem e acessarem, podendo ler na URL do que se trata aquele conteúdo. Em detrimento, por exemplo, de URLs que só tem um ID numérico e pronto, como vocês estão vendo o exemplo aí, dois exemplos práticos na tela. As URLs amigáveis são faladas há muitos anos na internet e ainda devem ser utilizadas assim do ponto de vista de tráfego orgânico. Para o Google, para o motor de busca, a URL amigável ela não tem tamanha importância assim como tinha antigamente. Item número 5, meta tags e tags Open Graph. Toda página precisa ter metadados, que são as tags meta que vão lá no header do código da página. Então, clicando em exibir código-fonte, podemos ver elas facilmente em qualquer website, como vocês estão vendo aí na tela. Existem vários tipos de metadados, nem todos são voltados para a questão de indexação. Temos, por exemplo, a tag meta viewport, que define o aspecto que deve ser usado quando acessado por um computador ou por um mobile. Temos o robots, que denota se a página deve ser indexada ou não pelos motores de busca. Temos o description, que traz a descrição daquela página. Se for um blog, precisa ter as tags do tipo article. E um ponto importante, hoje em dia, por conta das redes sociais e dos canais de comunicação como WhatsApp e Telegram, são as tags Open Graph. Elas são tags meta também e começam com OG 2 pontos, como vocês estão vendo aí na tela. O Open Graph é um método que o Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Reddit e vários outros meios de comunicação usam para saber o conteúdo daquela URL. Ali vai o idioma, o título, a descrição, define as palavras-chave e também um banner para quando você compartilha aquele link no WhatsApp, aparecer aquela imagem logo acima do link. Se você não define um banner, pode acabar vindo qualquer imagem da página e ficar esquisito. E o X, né, o antigo Twitter, ele não utiliza o Open Graph, ele tem o seu próprio padrão. Então é interessante checar a documentação lá no site deles e colocar essas tags também, que não custa nada. Item número 6, o desempenho. Não adianta ter um website bonito e agradável e o desempenho dele ser horrível. Isso afeta a sua indexação. Nós temos vários aspectos para olhar para o desempenho de um website. Então eu vou separar em 3 tópicos, mas isso é uma simplificação desse tema. Isso não é algo tão simples de ser abordado aqui como um item único num vídeo sobre vários temas. No primeiro tópico que eu quero falar é sobre a importância de ter uma CDN para servir arquivos estáticos. Arquivos estáticos são imagens, vídeos,
arquivos de CSS, JavaScript, né, aqueles scripts que vão no nosso website, tudo que não varia dinamicamente. Pode estar em uma CDN, como da Cloudflare, da AWS, por aí vai, de algum provedor que tenha muitos pontos de presença e que vão entregar uma rápida velocidade no download desses arquivos, com cache e tudo mais. E quando o desenvolvedor trouxer scripts para dentro do seu website, tem que importar e trazer ele para a estrutura do seu website, como vocês estão vendo aí um exemplo no código. Ficar referenciando URLs externas não é uma coisa muito boa, pois você vai ampliar a quantidade de endereços eletrônicos e de domínios que o visitante precisa resolver e intercomunicar, tornando o bom desempenho do seu website mais complexo, porque muitas vezes esses scripts eles podem estar hospedados no exterior e deixar o seu site mais lento. Lá nas tags do site, a gente ainda consegue definir uma tag que se chama Pre-Connect, que já avisa o navegador que será necessário conectar naquele endereço, por exemplo, da CDN que a gente vai usar. Isso basicamente vai acelerar um pouco a resolução DNS e o handshake do HTTPS que falamos lá no item 2. Não existe impeditivo de referenciar várias URLs externas, mas queremos minimizar isso o máximo possível. Então é interessante que a gente coloque URLs externas que estão sob o controle técnico da sua empresa. No segundo tópico, ainda falando sobre desempenho, temos o processamento dinâmico do conteúdo. Então saímos da CDN. Então se preocupe com a hospedagem, onde vai rodar seu website e a qualidade do código que vai rodar. Hoje em dia, o mais comum dos websites é serem feitos com WordPress, e ali se enfia uma jorrada de plugins que nem se sabe a procedência do ponto de vista da performance, da qualidade daquele código. É fundamental ter um código otimizado e rodando em recursos computacionais de qualidade. Isso vai garantir o processamento mais rápido das suas páginas do seu website. Aquela hospedagem limitada baratinha daquele provedor famoso, basicamente é um oversell de recursos computacionais, um servidor empanturrado de cliente que não vai te entregar uma boa performance. Por isso que eles conseguem um custo tão baixo. E se você tiver recurso para isso, pode até ter vários servidores operando em conjunto e construir o que a gente chama de um load balance. O load balance vai permitir distribuir os visitantes do seu website para servidores diferentes, que podem estar em regiões diferentes para garantir um processamento mais rápido, cada visitante acessando o servidor mais próximo. Então, um visitante lá na Europa acessaria um servidor que você tem na França, um visitante nos Estados Unidos lá nos Estados Unidos, mas aí isso vai mais do nicho do teu negócio, de acordo com aonde estão os seus visitantes, aonde você precisa ter ponto de tráfego para garantir um bom desempenho. É bem fácil e barato de se atingir isso com a Cloudflare, que faz o proxy reverso do seu website e permite ter vários servidores que chamamos de back-end atuando em conjunto. O principal benefício de ter um load balance é que quando um servidor quebrar ou parar de funcionar, ele é desabilitado automaticamente no pool de servidores saudáveis e seu visitante continua navegando normalmente, seu website não cai e aquele montante de dinheiro que você está gastando em campanha digital não vai para o ralo. No terceiro e último tópico dessa parte que eu estou falando de desempenho, podemos abordar a renderização e a exibição do conteúdo. Quanto tempo leva para a página final ser exibida? No console do desenvolvedor, que existe no próprio navegador e que você está vendo aí um exemplo na tela em cima do site do Arcs, conseguimos ver várias métricas que ajudam a identificar esses gargalos e a partir daí investigar o que pode ser feito. Imagens do seu site, por exemplo, eles até estão na CDN que a gente falou, mas devem ser comprimidas e redimensionadas para serem otimizadas para a internet. Já vi construtora colocar o 3D do prédio na resolução bruta que recebeu, deixando a tela bem pesada, porque aquele arquivo ele vai vir numa resolução altíssima. Os scripts e animações do site também devem ser otimizados e rápidos. Isso pode ser medido pelas métricas INP, CLS e LCP, que você pode ver no Core Web Vitals, dentro do seu Google Search Console, que eu já te indiquei cadastrar seu site nas dicas anteriores. Bem grosso modo, o LCP mede o tempo para renderizar o elemento mais pesado da página. O INP mede a velocidade do site em resposta às interações do usuário, observando o tempo que a página leva para responder a essas interações, e o CLS é uma métrica acumulativa entre a experiência de diversos usuários e visitantes quanto ao funcionamento do seu website. Esses testes de desempenho no seu site eles devem observar dispositivos diferentes, envolvendo computadores e celulares mais lentos que o normal e também condições de internet mais lentas, como o visitante utilizando dados móveis com sinal ruim. Item número 7, segurança. Se você tem algum mecanismo de segurança no seu website, como por exemplo os próprios recursos da Cloudflare ou algum outro Web Application Firewall, ou seja, algum filtro de borda que verifica se os visitantes que estão entrando são legítimos ou tentativas de ataque, e bloqueiam ou exigem desafios como CAPTCHA, é fundamental que você tenha regras nesse firewall
para permitir a varredura dos motores de busca Google, Bing, Yahoo e por aí vai. Sempre que configurar algum recurso de segurança que pode bloquear o acesso ao seu website, se preocupe com isso. Os grandes motores de busca são bem transparentes quanto aos blocos de IP que usam para varrer, a frequência que o fazem e o navegador que utiliza nessa varredura. Muitos ataques podem acabar se originando de IPs do próprio Google, que tentam se passar por bots do Google, e isso acontece porque a Google também vende recursos computacionais e servidores pela Google Cloud, que acaba recebendo IPs que fazem parte da ASN, né, do bloco de identificação que tem o nome do Google. Por isso eu sempre recomendo que você tenha o Cloudflare. Lá tem um plano gratuito e os planos pagos não são caros, e já existe um preset lá de bots do bem, que você pode colocar a exceção e ele já aplica no seu website a proteção contra ataques de negação de serviço, os famosos DDoS, e diversas outras vulnerabilidades que temos na internet. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, vou parar por aqui e deixar o convite para você conhecer o módulo CMS do nosso software Arcs, que interconecta o seu software de gestão, atuando como um painel administrador do seu website e sincronizando diversos dados que existem dentro do seu ERP, para que você não tenha que perder tempo alimentando o seu website manualmente. O website é todo desenvolvido em cima de um framework que foi feito pela nossa equipe e já tem implementado todos os itens que mencionamos acima, inclusive essa questão do load balance da Cloudflare, com sincronização automática de todos os servidores back-end para garantir uma estabilidade de 100% do seu website. E aí, deixa seu comentário aqui embaixo o que você achou dessa lista e se você já aplica no website da sua empresa algum desses itens, e não deixa de se inscrever no canal para ficar por dentro de outros vídeos como esse. Até mais!